Mas vamos lá, passamos a palavra para o Dr. Paulo Roberto Gomes da Silva, coordenador do Planejamento Estratégico da Fundação dos Economiários Federal, FUNCEF. Bom dia a todos, bom dia, senador. Um prazer estar aqui. Eu, pela identificação, vocês percebem, sou um técnico do setor diferente dos demais que já falaram, mas gostaria de trazer, senador, um elemento para essa discussão que me parece extremamente importante e uma questão que a gente vem procurando trabalhar nesses últimos anos aí nesse setor de previdência complementar. Eu sempre me deparo, quando estou dando um curso ou fazendo uma palestra, né, sobre o tema previdência, com a falta de informação que a maioria das pessoas tem sobre esse tema. E me espanto em constatar nessas turmas como pessoas que estão ali e que são advogados, que trabalham em vários setores da nossa economia, são pós-graduados, doutorados, mestrados, passaram a vida inteira no ensino formal e não se depararam em sala de aula com esse tema previdência. É um tema que, por algum motivo, foi abandonado do nosso ensino formal. Raros cursos trazem esse tema para a discussão e, quando trazem, maioria absoluta das vezes se limitam à previdência oficial e com informações bastante elementares, bastante básicas. E eu considero, senador, isso uma das grandes dificuldades que nós temos ao tratar a questão da previdência. Então, trago aqui, de início, para a reflexão, se não era hora de nós começarmos a nos preocupar mais seriamente com essa questão e, de alguma forma, buscar incentivar a inserção desse tema no nosso ensino formal. Estava aqui ouvindo, né, a primeira mesa, algumas questões dessa visão que a gente percebe, concorda, que começa a prevalecer da previdência menos como uma questão social e mais como uma questão financeira. E trago aqui o exemplo da própria FUNCEF para desmistificar algumas coisas. Hoje, a FUNCEF tem planos que têm características previdenciárias e é um fundo de pensão que vai muito bem, graças a Deus. Está tudo indo bem, quer dizer, seus planos têm obtido resultados positivos. E é evidente que isso decorre de uma série de elementos e de fatores. Mas tem dois, senadores, que a gente gostaria de trazer aqui, que, no nosso entendimento, são talvez aqueles mais emblemáticos para a busca desses bons resultados. Primeiro, a estrutura de governança, que é uma estrutura de governança que comporta o que está previsto, evidentemente, na lei para o Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal, que é a paridade nas cadeiras, metade indicada pelo patrocinador, metade eleita pelos participantes, mas, na realidade, expande essa ocupação de cadeiras de forma paritária para outras estruturas de governança dentro da entidade. A própria diretoria executiva, que hoje tem também metade das cadeiras indicadas pela patrocinadora e metade eleita, e também através de conselhos, né, de comitês de assessoramento para os conselhos. Comitês esses que também têm a sua composição dividida entre indicados pela patrocinadora e pela própria FUNCEF e indicados pelo conselho, pelos conselheiros eleitos. E por que a gente acredita que esse seja um dos fatores de sucesso
dos planos administrados pela FUNCEF, porque essa é uma forma de atingir transparência e atingir comunicação com os participantes. E é fundamental que os participantes estejam o máximo possível inteirados da gestão de uma entidade de previdência. Esse é um elemento que agrega valor às decisões, torna as discussões mais amplas, torna, portanto, as decisões mais trabalhadas na sua essência, na sua forma de ser efetivada. E, para concluir, para ser breve, já que estamos aqui adiantados na nossa hora, um outro aspecto que é relevante para o sucesso é a qualificação profissional. O nosso sistema de fundos de pensão, ele avançou, ele está diante de novos desafios e, de alguma forma, os profissionais que militam em fundo de pensão, sejam gestores e sejam os técnicos, precisam também dessa qualificação, e essa também é uma lacuna que nós temos ainda de formação, que é de técnicos específicos para o nosso setor de previdência. Então, a questão da estrutura e a questão da qualificação técnica são dois elementos que hoje estão muito ligados à questão de sucesso, que eu estou citando aqui a FUNCEF, mas vale para todos os fundos de pensão que a gente for analisar, tá, gente? São questões, então, fundamentais e que nos colocam no mesmo, apontam para a mesma direção, que é essa preocupação com a questão da formação, com a questão da qualificação e com a questão da comunicação e com o envolvimento dos participantes na gestão. De resto, senador, agradecer a oportunidade e colocar à disposição para qualquer questão aí depois da nossa sessão. Esse foi o doutor Fernando Amaral, não, Paulo Roberto Gomes Silva, eu saí e voltei, eu peguei do último ao primeiro. Paulo Roberto Gomes da Silva, coordenador de Planejamento Estratégico da Fundação de Economiários Federais FUNCEF. Bom,